o professor e a difícil missão de prender a atenção do aluno. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar algumas das técnicas de didática do ensino superior que devem ser adaptadas de acordo com a nova era das tecnologias. E é justamente saindo do tradicional que era, olha, o professor, ele era o responsável por passar o conteúdo. Mas como eu vou passar o conteúdo se o aluno não está com toda a atenção para aquilo que eu estou ensinando? Então, a gente vai abordar algumas técnicas, alguns métodos de estudo e entender que os desafios da tecnologia estão aí. Nós não podemos fechar os olhos, mas podemos transformá-los em aliados para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Então a gente começa abordando qual é o perfil do aluno universitário atual. Antigamente, nós tínhamos um problema de deficiência de formação, quer dizer, o aluno já vinha com algumas dificuldades de formação, seja intelectual, seja de vivência, e hoje o aluno, além de apresentar essas dificuldades, ele se apresenta mais disperso. E essa dispersão, ela se dá justamente porque tem um bombardeio de informações com a tecnologia e tudo acaba tendo a mesma importância. Então, a aula é tão importante quanto a mensagem do celular, quanto a notícia do Instagram, quanto ao Reels do TikTok, e aí todas aquelas informações, elas acabam bugando o cérebro, e quando ele vai dormir, ele não percebe o que é o mais importante. Porque se vocês viram, tem um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards sobre método de estudo, o cérebro, ele é tão esperto e inteligente que ele de todas as informações que nós acumulamos durante o dia, chega na hora de dormir, ele descarta aquelas informações que não são importantes. E com o bombardeio dessas informações fruto da tecnologia, ele não sabe discernir, identificar qual é a informação importante e qual não é, e acaba descartando todas elas. Então, o aluno, ele acaba esquecendo com maior facilidade. E ainda, ele se apoia no fato de que, ora, se eu não conseguir fazer um trabalho, eu vou num chat GPT, e aí eu coloco lá qual é o tema que eu quero trabalho e ele faz para mim, ou ele faz o resumo, ou ele estuda para mim e tá tudo certo. Só que ele esquece que não é o chat GPT, não é o robô que vai operar alguém, que vai estar de frente do juiz, não é o robô que vai construir uma casa, é o profissional, é a pessoa. Então, embora tenha essas facilidades, ele tem que ter a consciência que ele não pode e não pode ser substituído por um robô. Quem é o profissional é o humano. E é, portanto, o humano que tem que se habilitar e se aperfeiçoar para poder exercer a sua profissão. E ainda, junto com as tecnologias, nós temos uma disputa desleal de atenções ou até mesmo de tentações. Por que eu vou estudar? Sendo que eu posso só fazer uma dancinha e eu ganho muito mais dinheiro com a dancinha do que estudando 4, 5 anos numa faculdade. Só que essas ilusões, elas só mostram as pessoas que deram certo. E as pessoas que estão tentando, mas continuam na mesmice. Não é melhor para o aluno garantir o certo que é a tua profissão e ter em paralelo essas dancinhas? Não sei. Então, é caso de discutir e conversar muito com o aluno
para que ele identifique, na minha época, né, falava assim, para ganhar dinheiro eu vou ser jogador de futebol. Quer dizer, quantos conseguiram, né, ser jogadores de futebol e ganhar rios de dinheiro? Poucos. A grande massa, que é o caso de muitos alunos, não é ser um destaque ou ser um influenciador digital. É uma pequena parcela que consegue isso. O resto, ele tem que viver a vida real e não a vida virtual. E como é que faz isso, então, para transportar para o professor em sala de aula? Como é que o professor desperta toda essa informação e essa orientação? Primeiro, o professor ele tem que se posicionar como um aliado, como um facilitador, como um mentor, como um orientador do aluno. E não uma posição distante apenas de orador, aquele que fala e o aluno escuta e acabou a informação. Não, ele tem que sentir as dores, ele tem que conversar com o aluno e entender aonde que tem a sua dificuldade e aonde que tem o interesse dele. Porque nesse momento, você, enquanto professor, tem que mudar a sua mentalidade. Você não é mais apenas um conteudista. Você não é apenas o informador. Você é mais do que isso, você é um líder. E como líder, você tem que entender e adaptar as suas técnicas de didática, as suas técnicas de ensino. Então, primeira técnica, você tem que suscitar, você tem que despertar no aluno uma dúvida, um incômodo, uma vontade de saber mais sobre o assunto, um interesse que ele ficou inconformado. E aí, em cima da dúvida, ele procura outras soluções. Nem que nesse momento você aborde um assunto que foi tema de alguma viralização na internet. Nesse momento, você pode justamente trazer a discussão. Segunda técnica é a conexão que você pode saber, porque aí você vai conversar com ele, você entra, você tem ele como aliado, então você acaba sabendo, e desse linkar de conexão, quer dizer, ele sente essa empatia do professor, ele percebe que vai ser útil aquela informação para a vida dele. Eu bati o carro, então eu sei como é que eu vou ingressar com uma ação de indenização. Ora, eu tive um problema numa obra, eu sei como é que eu vou resolver com um arquiteto, com um engenheiro. Então vejam, ele tem uma utilidade, porque aquela utilidade daquela informação vai ajudar a responder ou a solucionar um caso real. E a terceira técnica é você desafiar. Tira esse aluno da zona de conforto, dá um desafio para ele, dá uma missão quase que impossível para ele fazer e demonstra que ele é sim capaz de fazê-lo e é capaz de surpreender. Essas e outras dicas eu dou mais lá na frente no curso Professor de Valor, que é justamente uma formação de líderes universitários que logo eu estou lançando e que eu quero te convidar para você fazer parte dessa formação. Porque o que a gente conclui com tudo isso? Ora, que não podemos fugir da tecnologia. Ela está aí, é uma realidade, a gente tem que aprender a conviver com ela. E se a gente convive com ela, ela pode ser inclusive um aliado. Ela pode justamente potencializar o seu ensino através de outras técnicas que eu posso te orientar e te ajudar a implementar. Porque não adianta você chegar em sala de aula, dar aula como você dava aula há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, esperando os mesmos resultados frente a esses alunos que nós encontramos hoje em dia. Porque, na verdade, hoje o papel do professor é muito maior. Ele é aquele que potencializa, que ele dá um up no aluno. E é isso justamente que eu te convido, para você ser um professor de valor, para você influenciar o seu aluno, o nosso aluno,
e para você conseguir transformar a vida dele. Segue aqui no perfil, né, aqui no canal, que eu vou postar então quando que vai ser lançado, mas que vai trazer essas outras novas tecnologias que podem implementar e podem despertar mais e mais outras técnicas também. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço daqui com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo!